Olá, queridos irmãos. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre os 5 sinais que Deus nos dá quando Ele quer nos usar poderosamente para cumprir a obra dele em nossas vidas, amém? Todos nós, irmãos, temos um chamado para cumprir o ID do Senhor. E mesmo que talvez você se ache agora incapaz de cumprir esse chamado, nós temos exemplos dentro da Bíblia de homens que também se acharam incapazes e, no entanto, Deus usou a vida deles para transformar a vida do seu povo. Amém? Meu nome é Débora e eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre. Amém? Irmãos, eu não vou demorar muito e eu já vou entrar no primeiro sinal que Deus nos dá quando Ele quer nos usar poderosamente para cumprir a tua obra. O primeiro sinal que Deus nos dá, irmãos, é que Deus vai despertar o desejo no seu coração. Lá em Mateus, no capítulo 9, nos versículos 35 ao 38, a palavra do Senhor nos diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, e curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiros para a sua obra. Irmãos, isso é muito verdadeiro. Eu lembro que quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, eu me emocionei muito e até hoje eu me emociono, porque essa palavra, ela acende aquela chama que arde em nossos corações e acende o desejo de pregar a palavra do Senhor, falar do evangelho de Jesus, esse evangelho que cura, que restaura, que renova as nossas vidas, irmãos. Amém? Talvez o seu chamado seja louvar na casa do Senhor. Irmãos, talvez pode ser esse o seu chamado. Ou talvez você goste de pregar o evangelho, falar do amor de Jesus. Esse também talvez pode ser o seu chamado. Fique atento, irmãos, porque Deus ele vai te dar sinais, amém? O segundo exemplo que você tem um chamado para a obra do Senhor é que Deus vai te fazer passar por provas e desertos. Em Deuteronômio, no capítulo 8, nos versículos 2 e 3, a palavra do Senhor nos diz: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para fazer saber o que estava no teu coração, e se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, o homem viverá. Esse deserto, irmãos, é a provação para nos testar para a obra do Senhor, para você ganhar experiência. É difícil, muitas vezes dá desânimo, cansaço, mas lembre-se da promessa de Deus em tua vida e você nunca estará só. Deus está com você no deserto, assim como Ele esteve com o seu povo. O deserto é só um lugar de passagem e não o seu destino final. E quando você conseguir sair desse deserto, você vai sair de lá cheio do Espírito Santo de Deus, mais confiante em Deus. E virão outros desertos, irmãos, mas você já vai ter experiência para passar por ele, sabendo que Deus vai estar com você sempre. Amém? O terceiro sinal que você tem um chamado para cumprir a obra do Senhor é que você se sente incapaz. Como eu disse lá no início do vídeo sobre os homens que Deus chamou e que também se sentiram incapazes, aqui eu quero te dar o exemplo de Moisés. Quando Deus chamou Moisés para cumprir o chamado dele de libertar o povo do Senhor do Egito, Moisés também se achou incapaz. Pela forma como Moisés se sentia, ele chegou a colocar Arão na frente, pedindo para que Deus usasse o seu irmão. E, no entanto, quando Moisés entendeu o propósito de Deus, ele cumpriu o seu chamado. Lá em Números, nos capítulos 3 e 4, você pode acompanhar esse diálogo de Moisés com Deus e vocês vão ver que Moisés foi e cumpriu a vontade de Deus. Jeremias também se achava incapaz de cumprir o seu chamado para uma posição tão importante que era de profeta. Lá em Jeremias, no capítulo 1:6, a palavra do Senhor nos diz: Então disse eu, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso.
No entanto, Deus usou a vida de Jeremias poderosamente para falar com o seu povo. Assim como eles, nós também nos sentimos incapazes de fazer a obra do Senhor, mas Deus vai nos capacitar à medida em que você se colocar para fazer a obra dele. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, a palavra do Senhor nos diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Talvez você seja uma pessoa que já sofreu muito, recebeu vários julgamentos e palavras duras contra a tua vida. Talvez você já tenha escutado de alguém que você não vai ser ninguém na vida, tudo que você faz não dá certo. Tantas outras palavras duras você já deve ter escutado, mas é exatamente você que Deus quer usar para cumprir a obra dele. Deus vai te levantar e as pessoas vão te surpreender vendo Deus usando a sua vida para fazer a obra dele, amém? O quarto sinal de que Deus quer usar a tua vida é que ele fala com você através de sonhos, visões e profecias. Lá em Gênesis, no capítulo 37, nos versículos 6 e 7, a palavra do Senhor nos diz: E disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Este sonho aqui é de José. José estava contando aos seus irmãos o grande sonho que ele teve, que se cumpriu mais para frente. Muito antes de José se tornar governador do Egito, Deus já estava mostrando através de sonhos para José os planos que ele tinha na vida dele. Amém? Irmãos, eu vou contar só um pedacinho do meu testemunho. Quando Deus me chamou para cumprir o propósito dele na minha vida, ele confirmou dentro da palavra. Então eu orei ao Senhor e pedi: Senhor, me revela, usa um servo do Senhor para que essa palavra venha ser confirmada no meu coração. E Deus levantou um profeta, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E essa pessoa chegou em mim e ela falou exatamente aquilo que Deus já tinha falado no meu coração. E Deus também vai fazer assim com você, irmãos. O nosso chamado geralmente está ligado com aquilo que você já ama fazer, amém? O quinto sinal é que Deus coloca um mentor no teu caminho. Na palavra do Senhor, em Mateus 24, o Senhor nos diz: Não é o discípulo mais do que o mestre e nem o servo mais do que o seu senhor. O mentor, irmãos, ele pode ser o seu líder, pode ser o seu pastor, e essa pessoa vai ajudar você a despertar o seu propósito, te ajudando a você perder o medo, perder a timidez, ou talvez aquilo que está te impedindo de cumprir o chamado do Senhor na sua vida. Se você tem esses 5 sinais, irmãos, o conselho que eu tenho para você é: não desista, ore mais, busque mais, e eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que você vai cumprir o seu chamado. Como nós lemos lá no início, a seara é realmente grande. Vamos nos unir, irmãos, em oração, para que o Senhor envie mais pessoas e nos capacite para fazer a obra dele. Jesus está voltando e a igreja do Senhor precisa se despertar. Não é uma obra fácil, irmãos, mas Jesus nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E fazer a obra do Senhor, irmãos, é imensamente gratificante. Eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado a perceber os sinais do seu chamado. Que Deus abençoe grandiosamente o seu dia e até o próximo vídeo.